Olá, meus amores, boa noite. Como vocês estão? Hoje eu venho aqui ensinar para você sobre controle emocional e como você consegue se salvar se você tiver um engasgo. Eu percebi, inclusive eu ainda tô com vestígio do engasgamento. Eu me engasguei e sabe aquele momento quando você engole uma saliva e ela vai junto com o ar e ela fica preso aqui, uma pequena saliva. Ela entra e faz com que fique preso aqui. Não sei explicar o que é. Mas eu sinto que todas as vezes que acontece isso, o meu controle emocional faz toda a diferença. E outra coisa, eu percebi também, existe coisas que acontecem comigo que são coisas muito simples e muito boba, mas são coisas que me trazem muito ensinamento. Um simples engasgo me mostrou o meu controle emocional, o quanto eu consigo lidar com aquilo dali sem entrar no desespero do que eu estou vivendo, mas sim na racionalidade do que eu preciso fazer. E durante esse engasgo, eu fiquei sem ar. E quando eu fiquei sem ar, eu comecei a tossir. Ainda tô tossindo, inclusive. Eu comecei a tossir. E quando eu comecei a tossir, que ficou algo preso aqui, como se fosse uma bola de cuspe e de ar ao mesmo tempo presa, aqui eu comecei a botar para fora. Você vai começar a forçar a sua barriga para dentro. Isso daqui, gente, salva vidas. Você pode salvar a sua vida se você engasgar. Você vai começar a fazer força com a barriga para fora, assim. Você pensa que não, mas isso daqui acabou de salvar a minha vida de um engasgo. E nesse momento também eu não fiquei desesperada porque, eu tô sem ar. Eu fiquei completamente sem ar. O primeiro pensamento que passa na cabeça, eu tô sem ar, eu vou morrer. Você não vai morrer. Você precisa se manter calmo, você precisa saber para onde o ar precisa ir, subir ou descer. E você vai começar a ver o ar quando você tá puxando para dentro e não tá indo, tá preso, então ele precisa vir de dentro para fora. E é o momento onde você vai abaixar assim, você vai colocar as suas mãos no seu joelho, coloca a mão no seu joelho e começa a forçar a barriga para fora, assim, ó. E você vai tossir, né? Você vai fazer pressão com a barriga para tossir. Quando você tosse, você não puxa. Você precisa puxar o ar para cima. E depois você vai colocar o ar para baixo com força, que é a tosse. Porque o que tá ali vai precisar descer. E quando você puxa pelo seu nariz, ali sufocado, você não consegue. Então você vai fazer força com a sua barriga. Você faz força. Faz esse treino em casa para você aprender a lidar com isso. Faz a força de uma tosse assim com a barriga. Você vai pegar exercício. Respira fundo. Prende a respiração. Agora bota pra fora. É isso que você vai fazer. O teu ar não tá preso? Você tem que botar esse ar para fora, de dentro para fora. Porque se você tá engasgado e o ar, ele tá preso dentro e ele não desce, você precisa colocar ele para fora, porque é uma bolha de ar mesmo. Gente, vocês já viram aquelas bolinhas de sabão? É como se fosse isso que faz na nossa garganta. Faz uma bolinha de ar e a bolinha é sensível, mas como ela tá ali presa com o cuspe e houve uma pressão, o ar ele dá pressão. Então, você precisa entender para qual lado você precisa colocar, para dentro ou para fora. Isso pode salvar a sua vida. E eu vi o tanto que eu tenho autocontrole nesses momentos em que todo mundo fica desesperado. Porque o meu primeiro pensamento foi, eu tô sem ar, eu vou morrer. Só que o pensamento da consciência, do meu ser consciente é, calma, veja para onde esse ar tem que sair,
Começa a fazer força para fora e às vezes eu precisei fazer algumas vezes assim, porque o ar só entrava e ele não saía. O meu ar, ele entrava pelo nariz, mas ele não saía. E aí alguma vez eu puxava todo o ar, aí eu começava porque ele entrava, mas ele estava preso, não saía. Aí eu puxava, botava ar para dentro e depois eu vim com a pressão. Botei pra fora. E aí foi quando eu tô respirando, aquele momento que você fala, ai Senhor, gratidão. Gratidão pelo autocontrole, gratidão por ter salvado a minha própria vida. A gente pensa que não, mas já aconteceu isso comigo várias vezes. Uma vez eu estava em casa com uma amiga minha, eu comi uma farofa, a farofa ficou presa aqui. E aí minha amiga me olhando assim pra mim, e porque eu não fiquei desesperada com medo. Eu fico calma nesses momentos. Eu penso, deixa eu entender pra onde que esse ar precisa entrar ou sair. Deixa eu ver como que eu posso fazer para que isso se resolva. Então, nos momentos de pânico, eu não sou aquela pessoa que, ai, meu Deus! Eu sou assim, o que eu preciso fazer para resolver isso daí? Né? Então, se tem alguma coisa vazando, como que eu vou fazer para poder parar de vazar? Então, o que isso me ensinou? É por isso que o Senhor tem me permitido acessar sabedoria, que são nesses pequenos momentos que ao invés de você perder o controle, você toma o controle da situação e você consegue resolver. Então, eu tô aqui te ensinando na prática como que você pode aprender diariamente com cada acontecimento que tem na sua casa, no seu dia a dia, algo que não saiu como você planejou. E eu vou trazer cada vez mais, porque entenda uma coisa, a maior sabedoria está no dia em que você viveu, nos acontecimentos que aconteceu e a forma como você reagiu. Se você aprender a fazer uma leitura do que cada coisa vem ensinar para você, você começa a acessar a sabedoria que o Senhor tem para você. E é assim que eu faço. São nos pequenos detalhes, são nos pequenos momentos, são nos pequenos acontecimentos que o Senhor me permite acessar grandes lições. Eu acabei de acessar que o autocontrole é o caminho. Você falar com calma, pensar com calma, reagir com calma é sempre o melhor caminho, tá? Então, dica para que você se salve. Se em algum momento na sua vida você engasgar, desacelera a mente. Primeiro reflita, o ar, ele não está entrando ou ele não está saindo? Qual é a força que eu preciso fazer? Se você tiver esse autocontrole, você consegue ter autocontrole para qualquer coisa na sua vida. Eu lembro até hoje, vou compartilhar aqui um testemunho. Uma vez a minha filha estava na casa de uma prima minha e aí ela caiu da escada e aí deu um rasguinho assim na testa dela e ficou sangrando pra caramba, né? E na hora minha prima veio muito desesperada, meu Deus do céu! E a bichinha com sangue escorrendo no olho, desesperada, todo mundo desesperado. Eu olhei pra ela e falei, calma filha, tá tudo bem. Botei o paninho assim, comecei a pressionar, eu falei, filha, tá tudo bem, você tá sentindo alguma coisa? Tá doendo. Eu falei, não, mas tá tudo bem, já passou, tá bom? Você pode ficar calma. E a gente vai no médico e o médico vai ver o que aconteceu aí, mas você pode ficar tranquila que tá tudo bem. E ela conseguiu ficar calma, ela conseguiu não entrar naquele desespero. Depois o médico pegou, deu aquele pontinho falso e graças a Deus estava tudo bem com a cabeça. Mas são nesses momentos que a gente precisa entender que a gente precisa ter calma. A gente não pode se deixar levar pelo desespero da emoção, pelo desespero do medo. Imagina se eu tivesse, talvez eu teria morrido hoje. Eu poderia ter feito meu último vídeo no último vídeo que eu fiz, né? Então, mas o Senhor me deu uma oportunidade. E aí eu faço dessa oportunidade o quê? Um objeto de cura e transformação. E tô aqui compartilhando com você. E eu declaro sobre a tua vida que a partir de hoje você vai estar tão sensível a tudo que está acontecendo que a partir de hoje você vai aprender com tudo que acontece na sua vida. Até mesmo com o chuveiro que está girando de uma forma diferente, aquilo dali vai ensinar para você. Porque a verdadeira sabedoria está no seu dia a dia, nos pequenos acontecimentos, mas que trazem grandes lições. E eu vou ficando por aqui.